Olá, excelente, tudo bem? Como diversificar uma carteira de R$ 5.000 em fundos imobiliários? Nesta aula, eu vou te mostrar o passo a passo, dividir em 5 passos aqui, para te mostrar como eu faria para criar uma carteira de fundos imobiliários com R$ 5.000, divididos entre FIIs de papéis, FIIs de tijolos e subdivisões. Vou trazer, inclusive, exemplos para você estudar e colocar na sua carteira de investimentos. Este primeiro passo, onde você vai diversificar a carteira, é o mais importante. A grande maioria dos investidores começam a comprar fundos imobiliários sem seguir uma tese, sem seguir uma estratégia de diversificação, e é isso que eu vou te ensinar nesta aula. Então, pega aí papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outros vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, ative as notificações, esse sininho que fica balançando aí, porque dessa maneira eu publico um vídeo aqui, o YouTube coloca aí no seu celular. E se você deseja receber dividendos todos os meses aí no seu bolso, os fundos imobiliários são os melhores ativos para você poder começar. Prof, mas eu não tenho R$ 5.000. Pois você pode ajustar aí e criar a sua estratégia. Prof, eu tenho bem mais do que R$ 5.000. Então, essa estratégia também vai servir para você. Então, primeira coisa que nós temos que pensar é que existem dois grandes blocos dentro dos fundos imobiliários, que são os fundos chamados aqui os fundos de papel, os fundos de papéis, e os fundos de tijolos. Então, vamos dividir este caso aqui, tá? Neste exemplo, vamos colocar aqui 30%, tá? Então, 30% em FIIs de papel, e aqui vamos colocar 70%. Então, esta é a porcentagem, tá, que eu faria se eu estivesse começando agora a fazer os meus investimentos nos fundos imobiliários. Observe que o valor de R$ 5.000 vai ser dividido entre 1.500 para os FIIs de papéis e 3.500 para os FIIs de tijolos. Mas calma, nós vamos dividir agora os FIIs de papéis em outras duas categorias de indexadores e depois vamos trazer mais dentro dos fundos de tijolos vários outros setores, segmentos que você deve investir e nunca deve colocar todos em um único segmento. Legal? Então, este é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. Então, agora nós vamos pegar este valor dos fundos que são de papéis. Observe aqui que o valor de 1.500, tá, que é para papel, vamos dividir em dois principais indexadores. Tá? Eu não sei se você sabe, mas quando você investe em um FII de papel, quando você vai olhar a lâmina lá daquele fundo, o documento, e vai analisar os CRIs, Certificados Recebíveis Imobiliários, eles estão indexados ao IGPM, PCA, CDI, entre outros, tá? Então, existem outros indexadores e alguns têm um percentual maior de um lado do que do outro. Então, aqui, nós vamos buscar depois por fundos de papéis que têm um percentual atrelado ao IPCA. Vamos colocar R$ 1.000 nestes FIIs e depois R$ 500 vai para aqueles FIIs que estão atrelados ao CDI. Então, isso aqui é muito importante. Nós estamos em um momento onde CDI está em queda, tá? A mesma coisa está o IPCA um pouquinho estável, mas ali ainda na casa de 4,5%, tá? Com tendência um pouquinho para subida com base no relatório Focus para o próximo ano, os próximos 12 meses. Então aqui você vai fazer uma diversificação daqueles R$ 1.500, tá? Daqui um pouquinho já vou trazer aqui alguns exemplos para você, tá? E vamos aqui o seguinte, nesta aula eu vou utilizar a base, que são os nossos guias de recomendação. Esses guias são exclusivos para os nossos alunos. O que é um guia de recomendação, prof? É um guia onde tem, neste caso aqui, mais de 80 fundos imobiliários que te conta se é para comprar, vender,
com base em uma análise, tá, feita por um analista CNPI, que te conta se você pode comprar ou não e qual é a margem que você tem para aquele FIIs. Se tem uma margem mais alta, mais baixa, tá? Qual que é o preço, qual que são as análises, tá, de fundamentos que são feitas, e também você vai receber 2 carteiras recomendadas e, claro, todo o meu curso completo de fundos imobiliários para você com um super desconto. O link está na descrição desta aula, onde fica ali os textos ali para você. Então, vá lá para baixo depois e aproveite esta oferta incrível do meu curso de fundos imobiliários. Guia de recomendação são 80 fundos imobiliários. Então aqui você vai montar várias carteiras para você, combinado? Então bora lá para o terceiro passo. Ótimo, fizemos a diversificação, a divisão, a matemática para os FIIs de papéis, legal? Então agora nós vamos pegar os R$ 3.500, tá? Que sobrou, que agora é dos fundos de tijolos, e dividir em alguns setores para você criar uma diversificação, tá? Então, cuidado para não pulverizar a sua carteira de investimentos. Então, aqui nós dividimos para FIIs de lajes, galpões, shopping, híbrido e fiagro, e com os valores 750, 750, R$1.000, 500 e 500. Então aqui você vai dividir esses 3.500 nesses setores para você criar uma boa diversificação, tá? Com base nesses FIIs, e aí você vai ter a seguinte situação. A partir de agora, a sua carteira, ela já ganha os fundos de papéis, tá? Que nós colocamos R$1.000 indexado ao IPCA, R$500 com um percentual maior em relação ao CDI, lajes, galpões, shopping, híbridos, fiagro, totalizando aqui, observe que essa carteira agora, ela totalizou 5.000. Se você tem um outro valor, depois você divide aqui de uma maneira proporcional. Sendo assim, o nosso gráfico, nossa carteira, ela passa a ter exatamente esta diversificação. Então a gente fica aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Praticamente 7 setores, tá? Alguns aqui com 20%, 10% em fiagro e híbrido, 20% para shopping, galpões, FIIs de lajes e aqui de papel indexado ao CDI. Dessa maneira, observe que você começa a diversificar uma carteira de investimentos e aí todos os meses você vai colocar no seu bolso dividendos que vão vir de cada um desses. Alguns com maior percentual de dividend yield, outros com menor, tá? Que vai cair no seu bolso. E a gente chega no passo número 5, que eu estou trazendo aqui alguns exemplos, tá? Para você estudar. Exemplos esses que estão dentro do nosso guia de recomendação. Então, lá dentro do guia, tá? Você tem o preço, que até quanto que você pode comprar, ou seja, o preço teto, quanto que aquele FII verdadeiramente está valendo com base nesta análise do certificado CNPI, ou seja, você tem literalmente ali, as carteiras recomendadas para você, e aí você pode começar a estudar, né? Colocar aqui, olha, o Mogno, tá? O MGFF11, inclusive um fundo que tenho na minha carteira, na verdade todos que estão na minha carteira pessoal, tá? De investimentos em fundos imobiliários, por isso eu trouxe aqui para você, e os outros 80, então você tem mais aqui de 80 FIIs dentro lá do nosso guia de recomendação, e você tem mais 2 carteiras também à sua disposição para você chegar e já colocar em prática, tá? Então tem a carteira de dividendo e a carteira de valorização dentro dos fundos imobiliários. E aqui o PVBI 11, o XPLG 11, o XPML, o GALG 11, o Vigia 11, são exemplos, tá, de fundos imobiliários que vão encaixar nesta estratégia. Então aqui dentro não vai ser somente este fundo, você vai buscar outros fundos aqui, tá? Pelo menos mais um aqui, vamos colocar cada um aqui, pelo menos mais um aqui, pelo menos 2, tá? Que aí você vai poder diversificar, acompanhar e estudar cada um deles e você vai ter todos os meses começar a acompanhar os proventos, ou seja, vai cair, tá? Vai fazer barulhinho lá no seu celular todos os meses, aqueles dividendos caindo, e aí você vai reinvestir aqueles dividendos no efeito bola de neve. A partir de agora, você já tem uma estrutura, você tem uma estratégia para você fazer e criar a sua carteira de investimentos. Não invista sem um planejamento, não invista sem uma tese, não saia só comprando ativos, porque depois, lá na frente, você talvez nem vai saber analisar e pode trazer prejuízo para você. Um forte abraço do Prof, eu te vejo na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!